O Brasil tem quase 900 mil índios, de acordo com o último censo do IBGE. 12 mil deles estão nas universidades federais e estaduais. No Pará, um grupo indígena perdeu o prazo de inscrição para o processo seletivo de uma universidade do estado. As inscrições eram feitas pela internet. Inconformados, eles procuraram os tribunais para ter direito de participar da seleção. A minha Amália Gonçalves, Ricuron, Querari, Huay Montebu, Huabarri, Juicubuju, Cidade, São Gabriel, Amicuna, Edanicubu, Jubuelobu, Licenciatura, Formação dos professores indígenas da Budi Caribe. Para realizar o sonho de se formar, Amália precisa sair da comunidade em que mora e percorrer mais de 340 quilômetros pelos afluentes do Rio Negro, no Amazonas. Só depois de 12 dias de viagem, ela consegue chegar na Universidade Federal do Estado, em São Gabriel da Cachoeira. As aulas presenciais duram 45 dias e acontecem 2 vezes por ano. Para ir e voltar, ela leva mais da metade do tempo que passa estudando em cada semestre. Vai, Amália, começa o teu caminhar, navega, que teu destino não é logo ali. Dificuldades que muitos indígenas precisam enfrentar para conseguir o diploma de um curso superior. Mas o desejo de mudar a realidade do próprio povo é maior que os obstáculos. Dentro das comunidades, quem atua são pessoas não indígenas. E uma das maiores dificuldades é que, dentro das comunidades, é preciso ter um próprio indígena que conheça a realidade do povo, que convive, que sabe quais são as necessidades, o que acontece lá dentro. Eu quero me formar, fazer o mestrado, doutorado e atuar na minha comunidade. E foi com esse objetivo que um grupo de 13 índios da região do Médio Xingu, no Pará, decidiu participar do processo seletivo da Universidade Federal do Estado. Mas a FUNAI só teve conhecimento do edital 5 dias antes do prazo para o encerramento das inscrições, que tinham que ser feitas pela internet, o que dificultou ainda mais a participação dos indígenas. A maioria dos processos seletivos são feitos com inscrições via internet, né? E na maioria das aldeias no Brasil, das comunidades indígenas, não há acesso à internet. Então, de fato, há uma dificuldade. Esse caso de Altamira mostra exatamente um pouco dessa realidade, né? Inconformados com a situação, eles recorreram à justiça. Em primeira instância, o pedido de uma nova oportunidade para que pudessem fazer a seleção foi aceito. A juíza entendeu que, se existe flexibilidade para atender estudantes da cidade, não poderia ser diferente com os indígenas, que normalmente têm dificuldade de acesso às redes de comunicação. A universidade não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau e garantiu a participação dos 13 índios no processo seletivo da instituição. Para os magistrados, os argumentos apresentados pelos indígenas foram considerados válidos. Por isso, o impedimento à participação dos índios foi considerado uma violação ao princípio da razoabilidade, como explica esta advogada. Se existem 2 polos, todos os 2 com seus direitos garantidos, vamos buscar quem terá mais prejuízo nos polos. E encontra-se os índios, visto que eles vão perder o seu direito, né, serão violados de poder estudar, de poder ter uma graduação.
E a decisão foi basicamente fundamentada nesse princípio. De acordo com o último censo da Educação Superior, atualmente existem cerca de 12 mil indígenas cursando uma graduação em universidade pública. Cada instituição de ensino tem autonomia para decidir como vai promover o ingresso dos índios nos cursos oferecidos. A Universidade de Brasília, por exemplo, oferece vagas específicas. Os alunos indígenas, eles ingressam aqui de duas maneiras. Ou através da lei de cotas, mas a gente tem uma ação afirmativa específica, que é o vestibular indígena, que é voltado exclusivamente para esse público. A maioria dos cursos oferecidos é na área de educação. Para o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ainda faltam oportunidades para outros cursos. Uma demanda ainda represada são para as outras áreas, né? Ou seja, você tem indígenas que demandam formação na medicina, em direito, em outros cursos que acabam ingressando ou por cotas e aí enfrentam, de fato, ainda alguma dificuldade, ou por meios de vestibulares comuns e enfrentam a dificuldade justamente de se manterem muitas vezes nas cidades. O Ministério da Educação reforça que as comunidades têm que ser atendidas por profissionais que entendam suas necessidades. É necessário, os povos indígenas, com o aumento gradativo da escolarização que eles estão tendo acesso, formarem técnicos, por exemplo, para servirem à gestão das terras indígenas, aos núcleos de saúde que estão instalados nas suas terras. É necessário para as comunidades indígenas terem os próprios indígenas formados para atuar nesses seus espaços. E é para conquistar esse espaço que Ingrid não desiste do sonho de ser juíza. Quer poder transformar a realidade do seu povo. Somente através da educação é que nós podemos conseguir alguma coisa.